Gunters, você está sempre falando sobre como faz esse tipo de amplificador, faz aquele outro tipo de amplificador, e você também disse que esse amplificador consegue superar qualquer um, até um high-end de 10 mil euros. Então me conta, por que esse amplificador vai superar todos os outros? Bom, quando a gente diz que vai superar tudo, é sim uma afirmação bem séria. Agressiva. Agressiva, não agressiva. Mas talvez, só para deixar claro, hoje em dia, se a gente fizer algo assim, bem, muito, eu diria 95%. Vamos deixar 5% para quem quer voar nas nuvens, né? Mas 95% é algo racional que dá para comprar. Porque os últimos 5% não custam o dobro do preço, não. Custam umas 10 vezes mais. E os últimos 2%, isso já é outro universo, né? Isso é ciência. Então vamos definir em torno de 90% de qualidade. Certo? Bom, mais ou menos nesse nível. Beleza, combinado. 90% da qualidade máxima possível a gente vai cobrir com esse amplificador aqui. Como ele deve ser? Não, vamos primeiro esclarecer quais são os requisitos para um amplificador moderno. Bom, para o ano de 2026, Vamos lá. eu fiz uma análise aqui e basicamente isso é tudo o que o marketing, os vendedores, as tecnologias e os requisitos dizem. E vamos fazer o seguinte: tem bastante pontos aqui, mas você vai ler e dar um breve posicionamento sobre cada um. Às vezes a gente não precisa do melhor, alguns parâmetros dá para deixar um pouco de lado. A gente só precisa entender quais. E no amplificador a gente vai fazer o máximo possível, certo? Beleza, combinado. Principais parâmetros de áudio: distorção harmônica total, THD, THD mais ruído. Nível excelente, menos de 0,03% na maior parte da faixa de potência. Então, KNI. Eu fiquei um tempão pensando o que era KNI, mas é a tradução de coeficiente de distorção não linear, ou seja, o THD, distorção harmônica total. Em russo, você busca esse termo, coeficiente de distorção não linear. Isso é algo que qualquer radioamador, qualquer apaixonado por música, qualquer vendedor de high-end conhece. E aqui está indicado que um nível excelente é 0,003%. Bom, o que você acha? Hoje em dia esse número é realmente acessível? Eu acho que é totalmente tranquilo, porque quando nos anos 80 os japoneses começaram a produzir em massa seus amplificadores, eles conseguiam níveis de distorção ainda menores, mas pelo que eu entendo, ao reduzir demais a distorção, eles acabavam piorando outros parâmetros. Eu não entendo muito bem esses trade-offs. Como assim? É que o amplificador ficava lento. Uma realimentação muito profunda deixa o amplificador mais lento. Mas hoje eu digo, 0,003 já é um amplificador muito bom. E o que você acha? Quanto é realmente necessário? Eu acho que mesmo com distorção na faixa de 2, 3%, dificilmente a gente vai ouvir alguma diferença. Bom, não, com amplificadores é um pouco diferente. De modo geral, segundo a ciência, quando fizeram experimentos de verdade com pessoas, chegaram à conclusão de que 0,25% é o limite perceptível. E como garantia, a indústria Hi-Fi estabeleceu que deve ficar abaixo de 0,1%. Tudo que estiver abaixo de 0,1%, ninguém vai ouvir. Se você colocar 0,004 ou 0,07, não, 0,007, a gente não vai notar essa diferença. Os dois amplificadores são igualmente bons para comprar, porque às vezes a gente olha e pensa, esse tem 0,003 e aquele tem 0,002, ou 4 zeros e 9. Esse é ainda melhor, sim, 0,0009. E pra gente isso funciona como um pano vermelho na frente de um touro. Esse é o melhor. E o marketing reforça, esse é melhor, mas ele não é melhor. É só uma diferença mínima, não é um parâmetro importante. Abaixo de 0,1%, é isso. Isso já é ótimo. Mas se você mostrar hoje um folheto com 0,1 para alguém, todo mundo vai dizer que não presta, que é ruim. Voltando ao que você disse antes, por causa da redução muito intensa desse parâmetro, o coeficiente de distorção não linear, os amplificadores antigos ficavam lentos.
Como é isso hoje em dia? Hoje os componentes são bons e não precisamos de uma realimentação tão intensa. Todos os elementos melhoraram e a gente projeta tudo da forma correta. Hoje também tem os chineses. Eu vi um amplificador de alguém. Custa 4 zeros e ainda é classe AB. O preço lá foi colocado na faixa de 1.000, mas é algo bem medíocre. Sim, medíocre. Ou seja, se num amplificador classe AB você conseguir um nível muito baixo de distorção não linear, ele vai acabar virando um limitador. Mas é improvável que você perceba. E olha, sinceramente, é muito difícil de conseguir isso. E nem precisa. É muito, muito mais importante que o amplificador seja dinâmico. Aham. Porque para a gente 0,1% já é suficiente. Mas o marketing é uma coisa poderosa demais. Você acorda de madrugada pensando, não, meu amplificador é ruim, não consigo dormir. Preciso daquilo com 4 zeros e mais alguma coisa. Pois é, esse é o papel do marketing. Você comprou com 4 zeros, aí ele vai dizer que isso é coisa do passado e que agora precisa ter 5 ou 6 zeros. É igual ao que aconteceu com as câmeras digitais, né? Começaram a aumentar cada vez mais a quantidade de pixels. Todo mundo que trabalha com fotografia sabe que se o sensor é pequeno e tem pixels demais, o tamanho de cada pixel acaba sendo menor que o comprimento de onda da luz, e aí a imagem fica mais borrada. Mas as pessoas comuns às vezes não entendem isso. Os especialistas sabem. Pois é, do ponto de vista do marketing é muito simples de vender, mas do ponto de vista da física são processos completamente diferentes. Bom, vamos analisar a relação sinal-ruído, SNR. Nível ótimo, 115 a 125 decibéis. O que esse número significa na prática? Basicamente significa que temos um amplificador razoavelmente potente e com pouco ruído. Você conecta e ele não chia. Sério? Isso é importante, especialmente porque agora temos um novo tipo de caixa acústica com emissores de corneta, drivers de compressão e sensibilidade de 100 decibéis, certo? Uhum. Acho que às vezes passa até mais que isso. Raramente passa de 100. Acho que uma vez vi uma caixa com sensibilidade de 105 decibéis, mas foi algo excepcional. Sim, mas 100 já é muito. E basicamente, se o amplificador tiver qualquer ruído na saída, vai chiar no ambiente. Uma sensibilidade altíssima, muito boa. Na verdade, quando não há necessidade específica, uma caixa de som extremamente sensível para uso doméstico complica bastante a vida do amplificador. Você acaba tendo que comprar um aparelho caro, porque qualquer chiado, qualquer ruído próprio dele precisa ser muito, muito baixo. Estamos falando de 30 microvolts ou menos. E se você quiser um amplificador mais potente, isso vira uma tarefa quase impossível e acaba saindo pela culatra. Porque quando fazemos caixas muito sensíveis mesmo, pensando em situações onde é preciso gritar para o ambiente externo, sempre falta potência. E aquele chiado lá no estádio nem importa. Mas em casa você ouve. Por isso, uma sensibilidade de 90 decibéis na caixa de som é bem ideal. Menos também não é bom, e mais que isso não é necessário. Já que tocamos no assunto da sensibilidade das caixas, às vezes fazem caixas pequenas de prateleira com sensibilidade bem baixa, 84, 86, 88 decibéis. Por que fazem isso? Bom, simplesmente, não sei se a câmera está pegando. Tá pegando, tá pegando? Sim. Essa aqui é uma caixa de alto-falante de 6 polegadas. Sim. Ele movimenta pouco ar, por sua própria natureza física, não é sensível. E essas caixas são projetadas por o que em inglês se chama Near Field Monitor. Monitor de campo próximo. Sim. Até 1 metro de distância. E até 1 metro não tem problema nenhum. Nessa distância está tudo certo. Com um amplificador de 100 watts, elas tocam com muitos detalhes e volume suficiente. E depois disso? Bom, a cada metro perdemos 6 decibéis. E levando em conta que a relação entre potência do amplificador e pressão sonora é logarítmica, para dobrar a pressão sonora você precisa de 4 vezes mais potência. Bom, por exemplo, veja esse caso extremo aqui. 100 watts não são suficientes. Qual é o próximo passo lógico? 400? 400? Isso mesmo. E se 400 não forem suficientes, a mesma lógica se aplica.
Multiplicamos por 4 de novo. E mais uma vez por 4. 1,6 kW. Isso, mas na prática não chega a esse ponto. Normalmente 100 watts já é suficiente. Mas como a dependência é logarítmica, com uma caixa pequena você não vai muito longe. E um alto-falante tão pequeno tem baixa sensibilidade por natureza. Você força ele, mas ele tem um limite. São esses aqui. Mas então a gente contorna de outro jeito. O problema principal é o grave, né? Então a gente posiciona essas caixas perto da parede. Colocando perto da parede, a gente ganha 6 decibéis nos graves. Bom, é isso. Onde você posiciona a caixa importa muito. E aí acontece o seguinte, se você comprou uma caixa grande e cara, tem um ambiente espaçoso e afasta ela da parede, você perde todo aquele reforço que a parede dá nos graves. Aí você vai precisar de um amplificador muito mais potente. Eu já vendi amplificadores para pessoas que tinham caixas grandes. Elas reclamavam que não tinha grave, trocavam por um amplificador ainda mais potente e continuava sem grave. Simplesmente o amplificador não consegue controlar, a caixa está longe da parede e você precisa de muita potência. De repente conectaram um mais potente e tudo se encaixou. Então com 100 watts é assim, perto da parede funciona bem, mas longe da parede fica fraco, fica fraco. O próximo parâmetro é o alcance dinâmico, nível ótimo, 120 decibéis. Fico muito curioso, como isso se relaciona com amplificadores? Isso também é basicamente uma relação entre sinal e ruído, como já me explicaram. Então não depende tanto da potência. Por exemplo, num amplificador de 200 watts, tipo o TPA 3255, o ruído deve ficar em torno de 40 microvolts. E quanto tem o TPA 3255 na prática? Não sei. 85 microvolts. Ele sibila um pouco, até mesmo em casa. Então precisaria de um amplificador melhor lá. O TPA 3255 não atende esse parâmetro. Uma caixa sensível vai chiar. Mas uma caixa insensível também não resolve. Entendi, certo? Uma caixa insensível também não resolve isso mesmo. Certo. O próximo parâmetro é o fator de amortecimento. Bom é 600, excelente é 1000. Me parece que o fator de amortecimento considerado hi-fi pelos critérios do século passado era 90. Ou estou enganado? Bom, havia um livro muito bom sobre desenvolvimento de sistemas acústicos. Não era do Vance Dixon, se não me engano, um daqueles livros que todo mundo deveria ler se quiser entender alguma coisa sobre caixas de som. E lá estava indicado que o fator de amortecimento mínimo deveria ser 10. Abaixo de 10, você sente claramente a diferença. A partir de 10 já dá para trabalhar bem, 50 já é ótimo. E tudo acima de 50 ou 100 já é exagero. A partir daí, são os transistores de efeito de campo modernos que conseguem isso facilmente. No geral, eu diria que 50 é o limite do verdadeiro high-end. E se você olhar para o Macintosh, que usa um transformador de saída para casar a carga, funciona em 2, 4 e 8 ohms, você pode alternar entre eles. O fator de amortecimento dele é 40 e ninguém reclama do som. E eles custam uns 10 mil, né? Macintosh. Então esse parâmetro também é marketing, sempre empurrando mais, mais e mais. Só que os transistores modernos fazem isso sem esforço nenhum, principalmente na classe D. Na AB é um pouco mais difícil. Vamos explicar para que serve esse fator de amortecimento, por que ele é necessário. Basicamente, a essência dele é ter uma impedância de saída baixa. E isso é necessário para controlar o woofer. O woofer funciona com base em qual princípio? Se você curto-circuitar a bobina dele, ele fica muito difícil de mover. Dá para mover, mas exige força. Se você soltar, fica fácil. E com um bom fator de amortecimento, você aproveita totalmente essa força de frenagem ao fazer o curto. Ela não é tão grande, mas já ajuda. O alto-falante precisa responder ao impulso, vai para frente, volta e para. Como tem massa, ele não para na hora, vai um pouco além e volta. E quanto mais rápido você consegue freá-lo, mais definido fica o grave. Caso contrário, você tem aquele boom arrastado, aquele boom embolado. Bum, bum. Uma diferença pequena tecnicamente, mas que se sente muito.
Sim, também li que o fator de amortecimento é importante para que o amplificador não seja perturbado pela energia que o próprio alto-falante gera ao retornar. Dentro dele há uma bobina num campo magnético, e quando ela recua, gera energia. E essa energia Num bom aparelho, vai de volta para o amplificador. um bom alto-falante lida com isso de uma forma própria. Ele tem um anel de curto-circuito que absorve essa energia. Na prática, não recai tanto sobre o amplificador. O amplificador controla mais o movimento em si. O movimento. Isso, ele coloca em curto. E quanto melhor for esse curto, mais controle você tem. Mas como essa força é limitada, a partir de certo ponto não faz mais diferença. Mesmo assim, você consegue empurrar com mais firmeza. Sim. Esse é o controle máximo que o amplificador consegue exercer. E a energia que sobra, num aparelho bom, deveria haver um anel de curto-circuito ali para lidar com ela. Que impede essa energia de voltar para o amplificador. Isso, ele dissipa essa energia. Tinha um nome específico, talvez anel de Faraday, mas posso estar enganado, não lembro ao certo. De qualquer forma, é um anel de curto-circuito. Certo, entendi. A resposta de frequência deve ser linear dentro de mais ou menos meio decibel, de 20 Hz a 20 kHz, e uma faixa estendida de 60 a 80 kHz para áudio de alta resolução. Estou falando de áudio de alta resolução. Concordo. Sobre a faixa estendida e o áudio de alta resolução, é difícil afirmar algo categórico. No geral, quase todos os amplificadores já chegam a uns 50 kHz. Pode haver uma leve queda, mas até 20 kHz não é problema nenhum. Qualquer amplificador decente consegue isso, e é o mínimo que se espera. Ok, distorção de intermodulação, IMD, nível excelente, menos de 0,002%. Sim, sim. E esse, na verdade, é um parâmetro importante. E hoje praticamente todo mundo consegue atingir isso, sem problema nenhum. Vale a pena prestar atenção nisso. É um parâmetro importante. O que é isso? É quando você aplica, por exemplo, não lembro os valores exatos, 11 kHz e 13 kHz, algo assim. Basicamente, você analisa quantos harmônicos adicionais são gerados a partir dessa diferença. E isso é importante. Gera harmônicos indesejados. Se o valor for pequeno, está ótimo. Certo. Ou seja, no parâmetro IMD a gente olha e também verifica se está dentro do esperado. Beleza. E agora o seu item favorito, potência de saída. Para Hi-Fi doméstico, 100 a 250 watts por canal em 8 ohms. Aqui a gente para em 8 ohms. Para 4 ohms, dobra. Ficamos com 200 a 500 watts. Que é exatamente o que eu falei, onde o TPA 3255 dá no máximo 200 watts. E realmente pode soar limpo, né? Com uma boa fonte de alimentação. Bom, isso é condição básica. Aham. Uma alimentação ruim joga tudo isso fora. Com alimentação ruim não dá para fazer nada. Isso aqui é o padrão mínimo. Se a alimentação for ruim, nem adianta discutir o resto. Então, o segundo ponto também depende disso. Para sistemas ativos de alto desempenho em estúdio, 200 a 500 watts por canal. E mesmo acima de 500 ainda tem espaço. sim. O que isso significa? Se eu quero reproduzir com muita precisão, preciso ter reserva de potência. Esse é o mínimo aceitável. Aham. Sim. Se quiser, e tem gente que briga comigo dizendo que tem só 15 watts e toca alto. Qual é a diferença entre tocar alto e tocar com precisão? Quando o grave não aguenta, o médio assume. E com 10 watts o médio vai te ensurdecer. Mas o grave simplesmente some. E como isso aparece na prática? Outro dia os caras pegaram meu amplificador para testar. E lá tinha um Hegel, um modelo antigo, 300 watts. Ele disse, sabe, a gente testou o seu em toda a faixa de volume e ele soa sempre igual de algum jeito. Mas aquele Hegel, quando você sobe o volume, o rock começa a gritar. Ele grita, e o seu é meio assim, sempre igual, meio sem graça. Mas por que ele grita? Ele grita porque, quando não consegue mais reproduzir o grave, o médio vem à frente e começa a dominar. Ele simplesmente não dá conta do grave. É muito difícil. O grave é o mais difícil de tudo. E um grave realmente bom traz uma carga emocional enorme. É aquela sensação de caixa de som que Você sente no corpo.
Olha, a S90, a distorção dela chega a 5%. O Twitter não é dos melhores. E todo mundo fala, sabe, eu gosto dela. Mas para mim a S90 já está abaixo do meu limite, do que eu consigo sentir. Eu preciso de algo melhor, mas o grave dela é bom. Muitos espectadores perguntam: para que 500 watts por canal em casa? Isso é demais. Bom, isso é só um pequeno pico para o grave, mas você tem que conseguir empurrar um caminhão. Pensa, você está num cruzamento com um carro de passeio e ao lado tem um caminhão. O caminhão tem um motor muito mais forte. Você ficou para trás, não tem como empurrar esse caminhão. Vai ser só um full fraco. Mas se você empurrar de verdade, sai um boom, encorpado, gostoso. Sim, sim. Pam. Sim. Claro, ninguém está dizendo que com 500 watts você precisa girar o botão até o fim o tempo todo. Não precisa girar até o fim. 500 watts é uma margem de segurança. Você deixa no 10, 11 horas ouvindo a 70, 80 decibéis e sempre tem reserva. Quando acontece alguma coisa, uma explosão, um efeito na tela da TV, um bumbo numa música, um ataque dos músicos, o amplificador tem reserva para reproduzir tudo aquilo e você ouve tudo. Os músicos têm aquele pedal grande, sabe? O bumbo, o contrabaixo. Sim. Bam. Isso fica lá na faixa de 80 a 120 Hz, mais ou menos. É exatamente isso. Um pico grande e curtíssimo. Uhum. E para reproduzir esse bumbo corretamente, você precisa entregar esse pico de forma rápida e intensa. Talvez meio segundo ou menos, todo esse processo. E nesse momento você pode precisar de 400 watts, às vezes mais. É o que acontece com amplificadores classe AB. Você lembra quando havia muitos deles no mercado? Aqui está a Yamaha, desde o modelo 230 com 100 watts até o 650 com 110, certo? E o que acontece? Você começa pelo modelo mais simples e vai subindo, mais leve, mais pesado ainda mais pesado, 600 watts. Que coisa. Sim, todos marcam 100 watts, mas um pode ter 35 volts no barramento e outro 70. Então acaba sendo como o marketing diz, mas para a caixa de som funcionar bem, o amplificador nunca deve operar acima de 30% da potência máxima. É exatamente assim. Na classe AB, se você colocar um osciloscópio no barramento de alimentação, até 1/3 ele fica estável. Depois disso começa a cair, a sentir uma quedinha. A cada batida nele cai. E isso começa a amortecer o grave. Aí o seu grave fica exatamente como eu disse. Aquele Hegel grita. E o seu fica sempre igual, sem impacto. Monótono. Chato. Exato. Ele sempre entrega o grave, o equilíbrio não muda. Já o outro, quando você sobe o volume, o médio aparece e domina. Sim, tem muita coisa para explorar. Pessoal, mandem perguntas e comentários. Se tiver perguntas suficientes, a gente faz um vídeo separado respondendo a vocês. Próximo ponto, potência para subwoofer, de 500 a 2000 watts. Bom, sim, quanto mais, melhor para ele conseguir trabalhar direito nessa faixa. Em casa, o que a gente faz é comprar um subwoofer de 150 watts e colocar no canto do ambiente. Colocando no canto, em casa você ganha de 8 a 12 decibéis a mais. Com 3 superfícies refletoras, o chão, uma parede, outra parede, você consegue um reforço sério nos graves. Aí 150 watts já é suficiente. Mas se você levar para campo aberto, aí é pac, 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 pac. Não vai ter potência que chegue. Vai faltar muito. A dependência é logarítmica. Assim que você afasta, perde 6 decibéis e aí precisa de 4 vezes mais potência. Características eletrônicas e de engenharia. Fonte de alimentação. A melhor opção moderna é a SMPS. Com correção de fator de potência, PFC, partida suave, alta eficiência e boa margem nos capacitores. Bom, está tudo certo. Os componentes modernos evoluíram muito, a engenharia de circuitos avançou, temos tudo mais potente e bem desenvolvido. Existem muitos chips para controlar o SMPS e hoje dá para fazer uma fonte de alimentação realmente muito boa.
Melhor do que, por exemplo, um grande transformador convencional, mesmo um toroidal de qualidade. Por quê? Porque esse tipo de transformador toroidal tem muitas espiras, alta resistência interna e grande indutância. E aqui, olha, você está vendo? Não está vendo? O que você acha? Quanta potência consegue passar por esse transformador em modo pulsado? Eu assisti ao seu vídeo sobre isso. Bom, dá para passar 5 kW por ele, por causa da arquitetura diferente. Aqui são 10 espiras, aqui são 3, e as perdas são mínimas. Muito pequeno, sim. E o próprio transformador também é compacto. Parece pequeno, mas usa materiais especiais e tudo mais. Enfim, tudo evoluiu. Mas por que não podemos usar esse tipo de fonte na classe AB? Porque na classe AB os transistores esquentam o tempo todo e consomem energia constantemente. A fonte também ia esquentar muito. Aqui a gente precisa de picos de potência, curtos, mas intensos. Sim. A correção PFC faz sentido para potências altas, porque esses carregadores convencionais desse tipo aqui Aham. têm uma ponte retificadora e um capacitor. A rede elétrica enxerga isso como se fosse um capacitor. Capacitância. Carga capacitiva. Sim, age como uma carga capacitiva. Carga capacitiva demais. Quem entende de elétrica sabe o que isso significa. A fase se desloca entre tensão e corrente, e essa energia não é aproveitada, tudo fica mal utilizado. Por isso é necessário equilibrar cargas indutivas e capacitivas para que se compensem. Isso nem é bem uma questão de eletrônica, é uma exigência de quem nos vende a energia elétrica. Aham. Mas quando usamos PFC em potências maiores, o circuito acaba sendo indutivo, tem um indutor grande lá dentro. E a rede enxerga isso como uma indutância. Antigamente, quando as fábricas tinham muitos motores elétricos de alto consumo, isso compensava naturalmente uma coisa com a outra. Mas hoje temos muitos outros tipos de equipamento. Alta eficiência, 92, 96%, é muito difícil de alcançar. Eu não conheço nenhum amplificador potente que chegue a isso. Normalmente ficam em torno de 90% na prática. De 80 a 90, talvez 92 em casos excepcionais. Existem requisitos para isso, e a margem para cumprir é estreita. É difícil mesmo. Sim. Tudo bem. Vamos para o próximo? Vamos lá. Topologia do amplificador, as melhores opções modernas, classe D, de alto nível. Pascal Purifi Eigentakt Tabletec, certo? Sim. Eigentakt, Hypex, Purifi e Ice Power, 1200, 2000 watts. Bom, é o que já dissemos. Podemos resistir o quanto quisermos, mas essa tecnologia vai se impor. É o que todos os reviews apontam também. Essa tecnologia está chegando para ficar. E bem, todo mundo vai migrar aos poucos. Não faz mais sentido ficar na classe AB quando a classe D funciona tão bem. Imagina só, esse módulo aqui, 2 vezes 600 watts. E esse aqui, 2 vezes 1000 watts. Bom, eu raramente faço esses de alta potência. Para uso doméstico não precisa. Mas é só para ilustrar. Ok, classe AB. O clássico audiófilo é escolhido pelo caráter sonoro. Qual é o problema dele? Bom, ele é grande. Grande. E caro. Grande e caro. E soa igual. Vão dizer que soa melhor, mas não soa. Hoje ele já não leva vantagem. Mas é grande e caro. Quem tem dinheiro sobrando que compre. Classe AB, classe A. E a gente com renda média vai comprar e ouvir a mesma qualidade por muito menos. E se a gente comparar o preço por watt entre a classe AB e a classe D, qual é mais ou menos a diferença que dá? Aqui a gente precisa olhar de um ângulo um pouco diferente. Uma coisa é quanto custa produzir. Outra coisa é como isso se encaixa no modelo de negócios. Se a gente olhar do ponto de vista do modelo de negócios, todos os amplificadores de até 100 watts custavam de 250 euros até, sei lá, 650. 300 watts custavam de 3.000 a 5.000. E 1 kW para uso doméstico? Então custava, não sei, de 5 a 30 mil, né? E foi o próprio mercado, né, o marketing de vendas, que definiu esses preços.
Quem tinha dinheiro comprava um que conseguia tocar qualquer caixa de som de forma limpa e correta. Muito dinheiro, e aí ficavam surpresos. Em casa soava normal. Chegavam lá e, meu Deus, que som! Mas era a caixa boa, simples assim. Tinha reserva, uma grande reserva de potência. E fazer um desses de 1 kW é uma tarefa muito difícil. Os chineses ainda não chegaram lá. Eles fazem para sonorização profissional, mas fazer um para uso doméstico que reproduza 500 watts com qualidade, isso é caro. Por outro lado, os chineses dominaram o mercado com amplificadores baratos, onde o preço por watt é muito atrativo. Bom, TPA 3255, mas eles simplesmente se canibalizam lá dentro. E aí aparece outro problema. Quando todo mundo faz a mesma coisa, você ganha centavos por unidade e não consegue crescer. Aí começa a simplificar em algum lugar. Muitos acabam falindo. E depois, na prática, o preço desses amplificadores chineses foi subindo. Antes era 150, depois 180, 200, agora 250. E já tem a 250, 500, tudo a mesma coisa por dentro. Ganharam uma caixa mais bonita, uns displayzinhos a mais, e eles tentam chegar nesse piso de 250. Só a partir daí eles conseguem sobreviver. Se conseguirem vender por 300, melhor ainda. Você conhece melhor essa indústria do que eu. Não sei quanto custa agora o último SMSL, a IMA e por aí vai, mas acho que já passam dos 200. Estão ficando cada vez mais caros de fato, concordo. Os chineses conquistaram o mercado principalmente pelo segmento mais barato, e agora vão subindo de faixa, aos poucos tentando ocupar o nicho do hi-fi clássico. Sim. Eles vão avançando nesse nicho, E agora vão conquistando a confiança do público. vão aprendendo a fazer coisas menores, mas decentes. Hoje todo mundo fala, bom, são compactos, mas funcionam. Não são excelentes, mas são razoavelmente bons. Sim. Bom, eu fico bem satisfeito com amplificadores como o SMSL AP1 ou o AIMA A80. É barato, bonito, bem acabado, de qualidade e com bom som. É bom que hoje dá para comprar um amplificador decente por esse preço. A classe média já consegue comprar sim. Eu me lembro que comprei meu primeiro amplificador hi-fi, acho que uns 15 anos atrás. Era um Marantz PM 5005. Custava 329 euros. E a potência era de 40 watts por canal. Bom, esse é o problema da classe AB. Se você faz tudo direitinho, ele esquenta muito. Precisa de dissipadores grandes, bons semicondutores, tudo bem executado. Eu diria que o mínimo sem concessões é 1 euro por watt por canal. Então, se estamos falando de 500 watts por canal, 1.000 euros é um preço justo, um preço honesto. Para um amplificador estéreo. Para um amplificador estéreo. Classe D? Classe D sem concessões. Aham. Você pode fazer mais barato, mas aí já vem com concessões. Em muitas indústrias tem os mais baratos e os honestos. Esse é o preço justo para quem quer sem concessões, e não acredito que vai ficar mais barato no futuro. Beleza, design térmico. Bom, mesmo assim esquenta. Pensa bem, com 90% de eficiência, 10%. Vira calor? Vira calor? Nos modelos menores é um pouco menos. A eficiência cai para 80%. Então 20% vira calor. Os primeiros TPA 3255 todos esquentavam muito. Agora olha, já tem uma aleta aqui, outra ali, mais alguma coisa lá, o corpo um pouco maior. E assim, com dificuldade, chegamos a 100 watts. Bom, esse aqui é muito bom, mas mesmo assim gera uns 10, 12 watts de calor. E a gente consegue dissipar isso. Com cooler. Com o cooler, ele gira devagar, não faz barulho, mas fica trocando o ar o tempo todo. Muita gente reclamava, não gosto de cooler, odeio cooler, cooler é ruim, interfere no som, sei lá. Então fiz sem cooler, né? Mas fiz de um jeito que, quando você realmente quer ouvir sem barulho, você vira o aparelho e a convecção natural flui de baixo para cima. Ah, ou seja, dá para posicionar na vertical ou na horizontal. Exatamente isso. Uma solução bem original.
O mais engraçado é que muita gente gritava, quero sem cooler, mas adivinha o que compram de mim? Com cooler? Todo mundo compra com cooler. Cheguei a colocar o sem cooler por um preço bem menor. Não, não compravam. Todo mundo diz que quer sem cooler, mas na hora de comprar não leva. No geral, eu não conheço bem meu próprio mercado. Dá para me enganar fácil. A gente vive e aprende. Todo mundo precisa cometer seus 1000 erros para poder avançar. Faz parte do processo. No geral, posicionado de lado assim, ele resfria bem. O problema é que é difícil projetar uma caixa com esse formato. Beleza. Design térmico. Sim, é importante. Ah, esse já cobrimos. Próximo. Estabilidade de carga. Bom, sim. No geral, ele deve funcionar com todo tipo de carga, inclusive cargas de 2 ohms. No áudio doméstico, essa carga de 2 ohms praticamente não existe. Quase não há caixas acústicas que caiam para 2 ohms. Meu Deus, quase toda a caixa de 3 vias cai para 2 ohms em algum ponto. Bom, se for muito bem projetada, sim, mas ali por volta de 300, 500 Hz, onde as frequências se encontram na crossover, a impedância cai bastante. 3 ohms, com certeza. Sim. Os amplificadores modernos todos funcionam em 2 ohms, não na potência máxima. E onde você tem 500 watts, na prática nunca usa tudo. Só usa quando? Nos picos. O pico chega a 100%, mas só naquele registro do grave mesmo. Então ele deve ser projetado de forma que não haja sobrecarga nesse ponto e nenhuma proteção seja acionada. Hoje todos trabalham em 2 ohms, não entregam a potência total, mas funcionam. Na prática, girar o volume não representa problema nenhum. Todos os amplificadores modernos, classe A, B e só. Sistemas de proteção, obrigatórios e imperceptíveis. Um bom amplificador deve proteger o sistema sem afetar o som. Por padrão, um amplificador moderno, em qualquer modo de operação, em qualquer situação, por pior que seja, deve proteger o canal. Sim, e os módulos modernos de hoje fazem exatamente isso. E quando falamos de fabricantes chineses que produzem aparelhos baratos e são obrigados a cortar custos? Olha, quando você tem uma fonte chaveada, já tem proteção em 2 níveis. Digamos que o módulo amplificador queimou completamente. Há uma segunda proteção na própria fonte chaveada, que simplesmente não vai ligar. E se ela não ligar, não chega nada na saída. Então, com fonte chaveada, dá para dispensar relés de saída e coisas do tipo. O amplificador classe AB é mais difícil de proteger. Lá precisa de proteção por relé. Quando algo dá errado, o relé desliga tudo. Isso é mais um ponto a favor das fontes chaveadas. Mas isso já é padrão mínimo. Ele deve se proteger de temperatura de... Certo. E como verificar, por exemplo, se eu estou comprando um amplificador no AliExpress, como saber se ele tem algum tipo de proteção? Eles não especificam nada. Nunca vi nada sobre proteção na descrição de um amplificador lá. Você liga, sem conectar a caixa de som, pega um fio, faz um curto na saída. Se funcionar, solta, funciona, faz o curto de novo. Você faz o curto e se ele não desligar, devolve e reclama, porque sei lá, não dá para lançar um equipamento assim no mercado. Entendi. Então, se eu curto-circuitar a saída, ele deve desligar? Sim. E quando eu abrir o curto, depois de um tempo, ele deve voltar a funcionar normalmente? Com certeza, talvez precise desligar e ligar de novo. Pode variar de aparelho para aparelho. Pode levar um tempo enquanto o relé atua? Por definição, ele deve ser projetado para não sofrer danos em caso de curto-circuito. Sim. Isso é o básico, nem é uma função especial. E se não for assim? Se fiz o curto e não desligou, significa que está tudo errado? Você vai sentir cheiro de fumaça. Se pegar fogo? Não vai desligar. Sim. Então ele simplesmente vai queimar. Péssimo sinal. Melhor não ligar o amplificador nas caixas e devolver imediatamente. Sim, e postar nas redes. Tá vendo? Sem proteção nenhuma. Sem proteção? Todos os bons têm proteção. E no TPA 3255 a proteção é muito boa, bem implementada. Tudo já vem embutido no chip. É só projetar direito. Ou seja, no TPA 3255 já tem proteção nativa no chip. Dá até para dispensar proteção externa? Sim, sim. Você segue o esquema de referência e tudo funciona.
Se não funcionar, você tem a obrigação de avisar todo mundo que aquilo é um projeto ruim. Sim. Imagina, a caixa de som vale alguns milhares e esse baratinho foi lá e queimou ela. Pois é. Mas a gente falou num vídeo que esse baratinho compete de igual para igual com o high-end. Não, ele é bem construído, funciona direitinho. Se algum exemplar não funcionar bem, aí é pior do que baratinho, aí já não sei o que dizer. Isso é um crime. Isso é um crime, sim. Produto ruim. Bom, a tendência mais recente é que o amplificador seja bom e versátil, com entradas diversas e, se precisar, tem a opção balanceada, porque a entrada balanceada aceita tanto sinal balanceado quanto comum não balanceado. Aham. Mas uma entrada não balanceada não vira balanceada. Bom, dá para conectar, mas aí não faz sentido. Você não vai ter nenhum dos benefícios do balanceamento, certo? No áudio doméstico, o balanceado é usado muito raramente. O padrão mesmo é RCA. Bom, sim, mas o tempo passa e o balanceado é melhor. É mais fácil de conseguir o cabo também. Mesmo para uso doméstico, o balanceado seria preferível? Olha, quando você vê um amplificador moderno de boa qualidade, ele vai ter tanto entrada balanceada quanto não balanceada. E até os conversores digital analógico modernos são feitos com saída balanceada e não balanceada. É o padrão. Porque se não tiver a saída não balanceada, quem comprar vai acabar encontrando limitações inconvenientes mais cedo ou mais tarde. Inconvenientes. Inconvenientes, sim. Acho que é necessário num produto de qualidade. Ok, tudo bem. Claro, dá para viver sem isso. Sim. Mas num produto de qualidade é necessário. Certo, próximo item. Controle de sinal. O que é isso? Ajuste de ganho. 26, 29 e 32 decibéis. Bom, isso é ser, eu diria assim. Antes tínhamos um padrão de saída no pré-amplificador, 250 mV, depois 500, depois chegou a 1 volt. Um pré-amplificador moderno deve fornecer até 3,8 volts na saída balanceada, como padrão. E aí toda aquela regulagem antiga deixa de ser necessária. Mas se você quer compatibilidade tanto com o passado quanto com o futuro, precisa de versatilidade. Gatilhos e controle remoto. Na arquitetura moderna, o amplificador de potência é separado do pré-amplificador. Antes existia o chamado amplificador integrado. Agora, cada vez mais se usa o amplificador de potência separado. E nesse caso, é conveniente posicionar o amplificador perto da caixa de som, usando esse tipo de cabo curto. Até a caixa de som. Até a caixa de som. E aí todo mundo já sabe, aquela resistência mínima do cabo e por aí vai. Se você usa cabos balanceados ou até mesmo conexão sem fio, pode controlar o amplificador via 12 volts ou ainda por detecção de sinal. Quando o sinal chega, ele acorda e tudo funciona. Quando você desliga o pré-amplificador, o DAC, o streamer, ele vai dormir também. Fica lá no chão ou num canto da parede, instalado e invisível. É aquela situação em que você tem um grande ambiente. Aqui um amplificador, ali outro amplificador. O amplificador vai ficando cada vez mais próximo da caixa de som. Lá ele fica. Certo, tenho uma pergunta. Suponha que eu tenha uma fonte. Na verdade, eu tinha um conversor digital analógico, o Topping DZ3. E você me pediu ele. Não vendi. É um aparelho muito bom por $200. Ele tem saídas balanceadas. Suponha que eu tenha dois amplificadores de potência e duas caixas de som. Como conectar tudo da forma tecnicamente correta? O certo é usar um cabo XLR curto até o amplificador e um cabo longo até a caixa de som? Ou ao contrário, XLR longo até o amplificador, posicionado perto da caixa de som como você falou, e depois um cabo de alto-falante de 50 centímetros? Qual é o jeito correto? Olha, em casa dá para fazer de várias formas e provavelmente você não vai perceber diferença nenhuma. Mas se for fazer do jeito certo, usando o cabo balanceado com os níveis adequados para o amplificador, você pode passar esse cabo sem problema nenhum.
Aqui são 3,8 volts. Sim, dá para passar tranquilamente por 200 metros, com cabos profissionais de boa qualidade até 600 metros. É bastante coisa. Eu não tenho isso em casa. Ninguém tem isso em casa. E não vai ter nenhuma perda ou interferência. Tudo vai ficar perfeitinho. E do ponto de vista do cabo de alto-falante, quanto menor a resistência, melhor. E cabo curto ajuda nisso. E por isso faz sentido deixar o amplificador o mais perto possível da caixa. Ou seja, o Feng Shui ideal é amplificador perto da caixa de som e a fonte conectada ao amplificador por um cabo balanceado longo. Bom, sim. Se o amplificador estiver ao seu alcance, Sim, sim. você pode controlar com o controle remoto. O cabo fica curto, mas depende do setup. Mas em princípio, o Feng Shui correto é esse, amplificador perto da caixa de som. Alguns extremistas chegam a instalar o amplificador dentro da própria caixa de som, ouvi dizer. Sim, existem esses extremistas. Um deles, de Riga, se chama Reflector Audio, o Roland. Ele instala crossovers de 3 vias Hi-Pack Silk dentro da caixa de som. Coloca módulo DSP lá dentro também e outras coisas bem radicais. Beleza, vamos para o capítulo 5. Pessoal, escrevam nos comentários, compartilhem suas experiências. Como vocês instalam os amplificadores, como conectam as fontes e as caixas de som, o que acham que é a melhor forma de fazer. Isso é muito importante. Capítulo 5. Construção e confiabilidade. O gabinete. Como deve ser o gabinete de um bom amplificador, aquele que vai superar todos os outros. Bom, aqui a gente tem que escolher ou prioriza a qualidade do som ou paga mais caro e também tem qualidade do som. No geral, um gabinete realmente bonito e bem acabado custa caro. Como o Dan D'Agostino, por exemplo, Exatamente, o Dan D'Agostino. É bem caro mesmo. é lindo. Quando você olha para ele, é uma obra-prima, uma verdadeira obra de arte. Sim. E muitas vezes minha conversa com o cliente é assim. Ele chega, viu na foto e na foto ele ainda parece razoável, né? Mas você não gostaria de colocá-lo num gabinete mais bonito? Aí eu digo, olha, tem um concorrente aqui, te mostro. Gabinete lindo. Ele vê e fala, mas custa o dobro. Mas o meu também vai custar o dobro com esse gabinete. Qual dos dois você acha que ele compra? O mais caro. Não, ele compra o meu pela metade do preço. Ele pede algo bem elaborado, mas na hora de pagar não quer desembolsar. É exatamente isso. Quando você vende num marketing mais premium, voltado para um público onde tudo é bonito e os preços são altos, aí dá para vender assim. Mas quando vem a classe média e precisa escolher, porque a escolha acaba sendo entre 1.600 ou 700 euros, de repente ele tem dó do dinheiro e pronto. Não, é uma escolha consciente. Olha, é uma questão de conceito. Se ele fica no chão ao lado da caixa, é pequeno e discreto, então só precisa ser funcional. Mas se fica em destaque como um amplificador de status, aí precisa ser bonito também. Sim. E de novo, estamos falando que meu público é a classe média. Uma classe média educada, com quem pessoas inteligentes levam a sério, Pragmática. pragmática e que trabalha para ganhar seu dinheiro, digamos assim. Mas também existe uma classe acima da média, pessoas com mais poder aquisitivo, empresários, proprietários e por aí vai. Para eles, 1.500 euros não é muito. Para a classe média, 1.500 pesa no bolso. E você desenvolve seus produtos justamente para acertar nesse ponto. Aham. Não, ser pragmático é ótimo, não tem nada de errado nisso. O mais importante é que o pragmatismo não nos leve a uma economia prejudicial, porque o barato sai caro. Então é só entender isso. E por isso, quando desenvolvo meus produtos, é claro que existem grandes empresas sérias que fazem coisas lindas, mas o cliente delas é outro. Voltado para a estética. Mais rico e voltado para a estética. Tive uma conversa com uma mulher que queria uma televisão, mas precisava ser de uma cor específica e com detalhes em madeira.
A gente achou com dificuldade. Não era a melhor, mas combinava com o interior. Era fundamental, era obrigatório. Nenhuma outra televisão serviria ali. É isso. Bom, são exigências diferentes. Sim. Alguns vêm em gabinetes bonitos. Existem e podem ser comprados por um preço maior. Certo. Além do gabinete, também temos blindagem, esquema de aterramento adequado e separação das seções de potência e de baixo sinal. Explica pra gente o que é isso, decodifica. Não entendo nada. O que é blindagem, esquema de aterramento adequado? Então, quando fazemos a carcaça, usamos um material metálico. Alumínio, ferro, Ouro. ouro, cobre. Ouro é raro. Não comigo. Sim. Bom, às vezes tem ouro. Eu nunca vi pessoalmente. Tudo bem, tipo uma nave espacial com duas asas douradas, certo? Nos Emirados Árabes até cobrem carros com ouro por ostentação. É, pode ser. Se cobrem cúpulas, por que não? Com certeza lá também existem amplificadores cobertos de ouro, com carcaças douradas e potenciômetros de diamante. Mas voltando, um esquema de aterramento bem feito. Sim. Existe um white paper de 20 páginas da Texas Instruments sobre como sistemas de áudio e amplificadores devem ser aterrados. E eu diria que 90% dos engenheiros profissionais não conhecem esse documento. E nesse projeto aqui tudo está feito certinho, de acordo com o Feng Shui. E se você violar isso, pode acabar com um ruído de fundo indesejado. Um desenvolvedor descuidado liga ou junta algo errado. Você precisa saber onde estão as armadilhas. E no documento eles mostram todo o esquema de fiação e como o aterramento deve ser feito. Você olha aquilo e não comete esse tipo de erro. Certo, mas como eu posso saber? Comprei um amplificador, como sei se o aterramento está correto ou não? Não dá para ficar fazendo curtos ou experimentos do tipo, Isso não é responsabilidade do comprador, é do desenvolvedor. do fabricante, certo? Sim, porque quando tudo é feito corretamente, ele não faz ruído nenhum. Fica absolutamente morto, silencioso. Estive numa loja de áudio em Riga, não vou dizer qual para não constranger ninguém. E lá tinha um amplificador que fazia um barulho terrível. Uma boa marca, fabricante conhecido, respeitável. E mesmo assim fazia ruído. Os caras tentaram de tudo. Colocaram almofadinhas anti-vibração embaixo, pressionaram com alguma coisa por cima, tudo para tentar eliminar o ruído. Não adiantou? E a postura deles era mais ou menos essa. Bom, sim, faz ruído. É uma característica. Ou seja, se o amplificador faz ruído, isso não é característica, é defeito, certo? Bom, quando montamos todo o conjunto, da fonte até o amplificador de potência, se houver um erro em qualquer um dos dispositivos, aí é preciso descobrir qual aparelho foi projetado errado, porque tudo isso é documentado e os engenheiros têm obrigação de construir corretamente. Um erro e pronto, não tem solução fácil. Quando você mexe nos fios, levanta, muda de posição, qualquer coisa, tudo muda, o nível, o ângulo e por aí vai. Isso é problema de aterramento. Isso é responsabilidade dos desenvolvedores. A resposta prática é a seguinte: quando você conecta tudo, deve haver silêncio total, só o sinal útil. Sem zumbido, sem ruído de fundo, sem chiado, nada disso. Todo amplificador tem um chiado microscópico, ainda não analisamos esse ponto. É o ruído de fundo próprio do amplificador, mas a 1 metro de distância da caixa você já não ouve mais. Lá é silêncio absoluto. Sim. Se você aproximar o tweeter do ouvido, dá para ouvir um leve chiado, né? Isso é normal? É normal, ainda não chegamos ao nível de ruído próprio zero. Verdade. Mas se a 1 metro você não ouve nada, o amplificador é muito bom. Bom, é exatamente assim que deve ser. Ok, tudo bem. Gunters, comente sobre os componentes, né? Capacitores, MOSFETs, transistores GaN e outros. Bom, resposta simples. É preciso usar componentes de qualidade. Como eu disse, existe um padrão no mercado. Assim como em qualquer área, os fabricantes têm gradações de componentes. Aham. Por exemplo, eu olharia para os grandes capacitores de armazenamento. Eles são classificados para 105 graus ou para 85 graus. Um bom sistema deve aguentar 105 graus. Mesmo assim, ele aquece, mas você tem uma margem de segurança confortável. Isso é muito bom.
Mas, no geral, raramente alguém peca deliberadamente na escolha dos componentes. É só escolher bons componentes que passaram pelo controle de qualidade. Existe um mercado grande de componentes fora de linha, das sobras de estoque, e alguns lucram com isso, mas aqui acho que não tem isso. Esses módulos baratos são feitos com componentes excedentes e sobras de grandes projetos. Aham. Caso contrário, não dá para chegar nesse preço. E aí? Os parâmetros provavelmente vão variar, né? Ou não, né? Bom, por exemplo, se um resistor deveria ser de 1% de tolerância, mas acabou sendo de 5%, ele não vai para o lixo, é vendido por um preço mais baixo. E numa aplicação específica, um resistor de 5% funciona perfeitamente bem. Os totalmente defeituosos vão para o lixo, claro, não é assim que funciona. Mas no geral, esse tipo de produto é montado com componentes de segunda linha. Já esse aqui, acredito que é montado com componentes bem selecionados e produzido com bons equipamentos. E isso também está ligado ao preço, porque não pode ser mais barato que €1 por watt. Porque não dá para ir abaixo de €1 por watt? Porque aí você começa a usar componentes de qualidade inferior, começa a fazer um trabalho descuidado. Começa a procurar atalhos. Claro, você mesmo precisa vender e ter lucro. Sim, não dá de outro jeito. Bom, então vamos resumir quais parâmetros e características definem um amplificador realmente bom. Bom, tudo o que já falamos. Distorção harmônica baixa, muito baixa. Hoje é fácil de alcançar, quase todo mundo consegue. E o TPA 3255 também está lá. Na especificação base é 0,006%. De acordo com a documentação, ruído de fundo baixo, relação sinal-ruído. Difícil, nem todo mundo sabe fazer. Por exemplo, esse aqui tem 600 watts por canal e o ruído próprio é de 30 microvolts. É muito difícil de conseguir, mas conseguiram. O TPA 3255 tem 85 microvolts, certo? Quase 3 vezes mais. Mas é mais barato. Intermodulação, distorção de intermodulação, meu Deus. Também baixa. Quase todo mundo consegue. Fator de amortecimento. Hoje um único semicondutor já resolve. É mais um termo de marketing. Não precisamos de valores extremos. Resposta de frequência linear, padrão, sim. Potência com grande margem de reserva. E eu concordo, soa muito melhor quando você tem essa margem disponível. Aí você pode afastar a caixa da parede e usar modelos maiores sem problema. Do ponto de vista da engenharia, tudo isso está bem resolvido hoje. Proteção total e transparente. O que significa transparente? Significa que você pode mexer em qualquer coisa e nada quebra. Com o aparelho ligado, você pode manipular tudo ao redor do jeito que quiser e não acontece nada. Tem que ser a prova de qualquer descuido, de qualquer criança curiosa que fica apertando botões, acende a luz, apaga, acende, apaga. Isso tudo funciona. E em princípio, todos os conectores devem ser modernos, balanceados e desbalanceados, obrigatoriamente pensando no futuro, para garantir compatibilidade. E confiabilidade. Ligou, funciona, esqueceu. Confiabilidade eterna. Sim, 10 anos sem problema nenhum. E o sistema de refrigeração é importante. Quem pensa com a cabeça, compra ou instala com ventilador. Mas todos os seus clientes são tão pragmáticos, as pessoas dizem que não querem ventilador, mas na hora compram com ventilador mesmo, para ficar refrigerado e durar muito tempo. Bom, na hora que ele tira o dinheiro do bolso, de repente ele quer que aquilo não quebre. É mesmo? O ser humano é assim, o comprador é assim. Complicado. Interessante. E acho que é nisso que consiste o meu marketing educacional. Quando faço meu marketing, falo sobre conceitos do futuro e as pessoas aprendem com prazer. Não tenho aqueles clientes que dizem, pode vir instalar, o preço não importa. Teve uma vez, na verdade nem foi ele, foi um funcionário dele que ligou perguntando se eu podia fazer alguma coisa.
Quando entendi quem estava do outro lado da linha, disse que para esse tipo de público eu não vendo. Você imagina? É um trabalho muito difícil lidar com esse tipo de pessoa. Eu sou engenheiro, não tenho tempo para ficar enrolado em conversas intermináveis com alguém que está acostumado a tudo na hora. Para mim, quando chega um pedido, eu processo, faço o lote e envio. Assim sobra tempo para desenvolver, do contrário, eu precisaria de um departamento de vendas inteiro. Você tem uma loja automática no seu site, cerasters.com. Lá você entra, clica em comprar e o Gunters pode continuar desenvolvendo enquanto você recebe um pacote com seu amplificador high-end que vai superar todos. E se você é um comprador pragmático, e acredito que é esse o caso, então vai pedir com ventilador, o que vai tornar seu amplificador primeiro confiável, segundo durável e terceiro silencioso. Elegante, muito bonito. Não, isso também funciona assim. Mas pediram por muito tempo, eu fiz e poucos compraram. Coloquei um preço bem baixo, mesmo assim compram o mais caro. Porque esse aqui é mais confiável. O resfriamento torna o amplificador mais confiável e eficiente, e isso é bom. Viu como é interessante? As pessoas perguntaram, falaram muito, mas na hora de pagar votam em outro. Então esse importa mais para eles do que aquele. Se esse não existisse no catálogo, comprariam menos o outro, porque não haveria comparação. Sim, concordo. No geral, quando se trata da arte de vender, por isso eu escuto muitos vendedores do high-end, muita gente os critica, diz que não são pessoas inteligentes. Pelo contrário, são pessoas inteligentes, bons comunicadores que desenvolvem a psicologia do cliente com habilidade. O que eu realmente não apoio é simplesmente mentir. Vivemos num mundo de informação. Mais cedo ou mais tarde alguém vai aparecer e dizer que aquilo está errado. E o seu próprio cliente vai ouvir isso. Aí você perde. Existe uma palavra chamada marca. Todo mundo acha que é só um nome, mas na verdade é confiança. E marca é sinônimo de confiança no nível mais fundamental. Assim que você perde a confiança, o negócio desmorona. Por isso, mentir não vale a pena. Você pode até vender um cabinho mais caro uma vez, mas não compensa. É melhor vender um amplificador de nível superior, uma caixa de som de nível superior, você ganha mais e o cliente fica muito mais satisfeito. Ele vai esquecer que pagou caro e vai dizer: meu som está incrível. Acho que o marketing é necessário sim, mas feito com honestidade. Exatamente, sim. Uma posição muito boa. Gunters, muito obrigado pelo seu relato interessante. Obrigado pela sua visão de engenheiro e pelas explicações que nos ajudam a entender melhor o que é qualidade de som e que nos ajudam a entender qual amplificador vale a pena escolher. Acho que todo mundo já entendeu que 500 watts por canal não é para ficar sempre no máximo, é para ter reserva de potência. Você ouve por horas no volume que quiser e sempre tem reserva para os picos. Pessoal, por aqui encerramos. Acessem nossos sites e canais no YouTube e mandem suas perguntas. É isso. E que a força do som certo esteja com vocês. Paldies, Gunters, par interesantu stāstu. Paldies!